E aí, rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre dois assuntos, tá? Dois assuntos importantes. Vou fazer uma análise rápida da rodada aqui, se a rodada foi boa ou não pra gente, tá? Claro que a nossa vitória, não precisa nem falar, né? Foi importantíssima. Mas será que a gente poderia estar numa colocação melhor se os resultados tivessem ajudado? Vou dar uma olhadinha aqui rápida na tabela com vocês, fazer uma passada. E vou falar também sobre a volta do público nos estádios, tá? O que era considerado certo até ontem, hoje, por volta de meio-dia, 11 horas da manhã, saiu a notícia aí que o governador da Bahia não autoriza a volta do público no mês de outubro, lá na Bahia. Então, muita gente já tinha desistido dessa volta do público nos estádios na próxima rodada. Só que teve uma reviravolta. E eu vou trazer essa novidade aqui para vocês também, tá? Rapidamente, só pedir pra galera aí se inscrever no canal, galera. Super importante pra gente, né? Pro crescimento do canal. Só semana passada tiveram 64 mil novas pessoas assistindo os vídeos e a maioria esmagadora não se inscreveu. Então, pô, galera, aquele botãozinho vermelho, inscreva-se, é de graça, não precisa pagar nada, não precisa cadastrar cartão, não fazer nada, mas é muito importante para o crescimento aqui do canal. Então, conto com a tua ajuda. Peço para você também seguir o nosso Instagram, tô interagindo com a galera, respondo todo mundo no direct, uma interatividade muito legal. Então, se você quiser trocar uma ideia comigo, siga o nosso Instagram. E aí a gente passa a trocar uma ideia lá, tá legal? Bom, pessoal, vamos lá. Vou começar pela tabela aqui rapidinho, que o Fluminense ganhou e continuou em 8º lugar, né? Pô, caramba! Então a gente ganha 3 pontos e nada muda. Tem rodada que a gente ganha 3 pontos e a gente pula 4, 5 posições na tabela, né? Campeonato Brasileiro esse ano tá muito equilibrado e até ganhando a gente não sai do lugar. Imagina se tivesse perdido, né? Então eu vou dar uma analisada rápida aqui na tabela com vocês, galera. E como a gente pode ver aqui, primeiro jogo de sábado, Ceará 1, Chapecoense 0. Essa rodada pra gente aqui não interessou muito porque o Fluminense venceu, né? Então o Ceará ele foi a 28 pontos, a gente estava com 29, mas com a nossa vitória a gente está com 32 e mantém aí 4 pontos de vantagem para o Ceará. Então, se pudesse ganhar alguém, seria Chapecoense, mas não influenciou tanto, né? Corinthians 2-1 no Palmeiras foi um resultado muito ruim, tá? Porque impediu a gente, com a nossa vitória, da gente passar o Corinthians. Corinthians continua 1 ponto na nossa frente e a gente poderia ter ganho essa colocação deles. Infelizmente não aconteceu. São Paulo e Atlético Mineiro não influenciou na nossa colocação, mas foi ruim pensando no nosso arquirrival, que a gente não quer que eles ganhem o Campeonato Brasileiro de novo. Era para o Atlético Mineiro ter ganho. Mas para o Fluminense não mudou nada na tabela, tá? América Mineiro 1, Clube da Lagoa 1, também não mudou absolutamente nada pra gente. Aqui vem a nossa belíssima vitória contra o Bragantino por 2-1, excelente resultado. Internacional 2-0 no Bahia, também foi um resultado péssimo pra gente, já que o Internacional tá com o mesmo número de pontos que a gente, 32 pontos, mas tem um jogo a menos. Então também não foi um bom resultado, tá? Juventude 3-0 no Santos. Não influenciou em absolutamente nada nessa rodada, porém colocou uma pressão gigantesca no nosso próximo rival, né? O Santos está vindo aí de 7 ou 8 jogos sem vitória e vai ser uma pressão danada para eles esse confronto contra a gente no próximo domingo. Sport 0, Fortaleza 1. Resultado muito ruim para a gente também, porque como a gente pode ver aqui, o Fortaleza tinha 33 pontos, com a vitória foi a 36. Então, o ideal teria sido uma vitória do Sport, porque seria mais um clube que a gente ia ficar apenas 1 ponto. Então, péssimo resultado também essa vitória do Fortaleza. Atlético Paranaense 4, Grêmio 2. Muito ruim pra gente também, porque o Atlético Paranaense tá coladinho na gente ali, ó. Tá 2 pontos atrás com um jogo a menos. Ou seja, se o Atlético vencer esse jogo a menos, ultrapassa o Fluminense. Então, péssimo resultado pra gente também. E para encerrar a rodada, Atlético Goianiense 0, Cuiabá 0. Foi um resultado bom, porque o Cuiabá estava grudado na gente, estava 1 ponto abaixo. Se tivesse vencido, ia ficar 1 ponto atrás, mas com esse empate aí, deu uma segurada tanto em Atlético Goianiense quanto no Cuiabá. Então esse resultado foi bom. Então assim, galera, analisando a tabela de forma macro, não foi uma rodada boa em relação aos outros resultados. Fizemos a nossa parte, tá? E eu sei que você do outro lado deve estar pensando assim, caramba, André, a gente tem que se preocupar em fazer a nossa parte. Esquece os adversários. Galera, não dá. A gente está na 8ª colocação, né? Então, se a gente vencer todos os jogos e os adversários que estão na nossa frente também vencerem seus jogos, a gente vai ficar em 8º, né? A gente não vai ultrapassar ninguém.
Então, assim, essa história de que vamos fazer a nossa parte e não vamos olhar os outros é quando você está em primeiro, quando você está lá nas cabeças, que basta você ganhar para você ficar lá em cima. No nosso caso, como a gente está no 8º lugar, a gente precisa, sim, que os adversários que estão na nossa frente tropecem para a gente poder chegar lá. Então, uma pequena análise da rodada aqui com vocês. A rodada em relação aos outros resultados foi ruim, mas fizemos a nossa parte, isso é o mais importante. É importante secar os rivais, mas é mais importante ainda o Fluminense vencer. Vencemos, então vamos partir para a próxima rodada, que tem tudo para ser excelente. Porque a gente vai pegar o Santos em crise, apesar de ser o jogo na Vila Belmiro, e tem vários confrontos diretos de times que estão na nossa frente. Então alguém vai ficar, ou os dois vão ficar parados na tabela caso de empate. Parado que eu digo, vão subir só um pontinho, né? Então na próxima rodada, sim, a gente pode dar um grande salto nessa tabela, tá? Tô de olho na próxima rodada e mais pra frente eu vou analisar a rodada, a próxima rodada com vocês aqui no canal, tá legal? Bom, galera, agora eu vou ler pra vocês aqui a reportagem que saiu no GE agora à tarde sobre a volta do público nos estádios, tá? Como eu falei pra vocês, até ontem tinha a expectativa de ter praticamente certo público já na próxima rodada, tá? Já que amanhã, dia 28, na verdade eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, né? No dia 8, tô gravando esse vídeo no dia 27, no dia 28 vai ter uma reunião dos clubes com a CBF para definir a volta ou não do público ao estádio. O que estava acordado anteriormente era que somente ia voltar o público quando as 18 praças, né, os 19 clubes, exceto o Clube da Lagoa, que não fez parte desse acordo, tivessem autorizados a voltar, né? Cada clube no seu estado, não são 17 nem 18 praças, né? São 13 ou 14 cidades que comportam o Campeonato Brasileiro, e somente ia voltar o público quando todas elas estivessem autorizadas. Só faltava a Bahia, e tinha a expectativa do governador autorizar. O que aconteceu no dia 27 pela manhã? O governador não autorizou. Falou que a curva lá da Covid está subindo de novo, que é muito cedo e que não ia voltar público no estádio na Bahia no mês de outubro. Aí a galera que quer voltar para os estádios ficou desanimada e tudo mais. Mas aí, galera, o problema é o seguinte: envolve grana, envolve muito dinheiro, tá? A principal fonte de renda de muitos e muitos clubes é a bilheteria. A gente já está 1 ano e meio sem público no estádio. E aí, galera, nos bastidores tá rolando uma conversa e eu vou ler a matéria agora aqui para vocês, tá? Vamos lá. Sem liberação, CBF e clubes da Série A vão dar alternativas ao Bahia para a volta do público aos estádios. Reunião nesta terça-feira, dia 28, na CBF, decidirá se os torcedores vão retornar nos jogos da Série A. A CBF e os clubes da Série A vão apresentar 2 alternativas ao Bahia na reunião do Conselho Técnico, nesta terça-feira, para que seja permitida a presença de público nos estádios na competição. Na última reunião, em setembro, 19 equipes, fora o Clube da Lagoa e a CBF, decidiram que só haveria retorno dos torcedores quando fosse permitida a presença em todos os estados, com times na competição. No momento, há liberação a partir de outubro nos locais onde jogam 19 times. A exceção é o Bahia. Continuando aqui a reportagem, segundo informação publicada pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo GE, a primeira alternativa a ser apresentada nesta terça é que os times que receberem o Bahia em suas casas atuem sem público, enquanto vigorar a proibição de torcida no território baiano. A medida visa manter a isonomia pregada pelos clubes anteriormente. Ou seja, galera, Fluminense e Bahia no Rio de Janeiro não tem público, tá? Bahia e Corinthians em São Paulo não tem público. Ou seja, o Bahia ia jogar no seu estádio sem público e toda vez que ele saísse para jogar fora de casa, ele também jogaria sem público, tá? Continuando a matéria, outra possibilidade é o Bahia mandar partidas em outro estado. A cidade de Aracaju é cotada para receber o time nos duelos. O GE tentou contato com o Bahia, que até a publicação desta matéria não retornou. Nesta segunda-feira, o governador da Bahia, Rui Costa, negou a volta de público aos estádios em razão do aumento do número de contaminados no estado. Costa disse que fará a liberação quando houver tendência de queda do número de contaminados e antecipou a necessidade do esquema de vacinação completo para entrar no estádio.
Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos com o Fluminense, é dessa forma, né? Na última entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt já tinha avisado, deu o recado para a galera aí, que não vai exigir o teste PCR, já que teria um alto custo e a torcida não teria como pagar ingresso, deslocamento, mais o exame, e que a exigência para entrar nos estádios, no estádio, no Maracanã, no caso, São Januário também, Engenhão, enfim. Apesar que São Januário e Engenhão é Série B, inclusive já voltou o público, né? Nesse caso seria só para o Maracanã mesmo, tá? O torcedor teria que estar com as 2 doses da vacina. E aí isso me preocupa um pouco. Porque, por exemplo, e a molecada? E os jovens que só estão com uma dose e a data para a segunda dose para eles é lá na frente, né? Aí fica um ponto de interrogação. E as crianças, na qual não teve vacina? Criança abaixo de 12 anos não tem vacina. E aí? Pode entrar porque não tem calendário de vacinação? Ou as crianças ficarão proibidas de ir ao estádio? Né? E vão ficar proibidas ad eterno, então, porque não tem vacina para as crianças. Então, assim, existem algumas dúvidas ainda, mas eu acredito que assim que for autorizada a volta do público no estádio, o Fluminense vai divulgar todo o procedimento, tudo como é que vai funcionar direitinho. Tá legal, galera? Então, muita ansiedade por essa reunião amanhã, dia 28 de setembro, para ver o que os clubes e a CBF aí vão definir junto com o Bahia, tá? Vamos ver se o Bahia vai aceitar alguma dessas 2 propostas, ou jogar sem público fora de casa, dentro de casa, enquanto na Bahia não liberar, ou mandar os seus jogos em Aracaju. O problema é que vai ter um custo pro Bahia, né? Ir para outro estado, deslocamento. Não tá jogando em casa, apesar de ser no Nordeste. Sinceramente, eu não sei o tamanho da Bahia, da torcida do Bahia em Aracaju, mas enfim, com certeza é muito menor do que em Salvador, do que dentro do estado da Bahia, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá? Eu tô muito ansioso para a volta do público aos estádios e, caso seja confirmada Santos e Fluminense com público, e se puder ter público visitante, eu estarei presente lá na Vila Belmiro, trazendo tudo para vocês lá da cidade santista, gravando vídeos, lives dentro do estádio, vai ser muito bacana e espero que isso aconteça. Se não acontecer no próximo domingo, vamos aguardar, a gente mantém a nossa programação aqui dentro do estúdio, dentro do QG da tropa, e aí quando for liberado, a gente vai trazer o conteúdo para vocês ao vivo, de dentro da onde o Fluminense estiver jogando, seja lá onde for. Beleza, galera? Tamo junto? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Ó, e segue o nosso Instagram, hein? A interatividade lá tá top. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço e saudações tricolores.